Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje vamos meditar sobre este tema da escada do céu. Somos construtores do céu, do paraíso em nossas vidas. Pode parecer um tema um pouco difícil por causa de se a salvação é graça de Deus, como que podemos nós a construir? Bem, nem só de obras se faz a salvação, de fato, mas com obras que são respostas à graça, se faz um caminho de salvação. A vida espiritual é uma escuta constante da vontade de Deus. O que Deus quer, como Deus quer. Mas Deus que nos fez, Deus nos deu o dom da vida, Deus nos deu o dom de viver e nos gerar. Nesta ação primordial de Deus, que é o Senhor da vida, Ele já tem a sua vontade, já tem o seu querer. Antes de te formares no ventre de tua mãe, eu te escolhi. Antes mesmo que uma só fibra de nosso corpo existisse, a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa salvação já está manifesta, já é clara. É aí que nós entramos, na escuta e na ação. Escutar esta vontade irrevogável, imutável, perene e santa de Deus e realizar em cada fase de nossa peregrinação terrestre, em cada momento de nossa vida. Se chegar ao céu é subir uma escada, como o sonho de Jacó, existem patamares, existem realidades temporais, existe um lugar para estar, mas existe também uma meta para onde se caminha durante todos os degraus da escada. E a meta é Cristo, o cerne, o fundamento, o modelo da igreja. Quando nós começamos a medir nossas atitudes pelas atitudes dos outros, pelo que os outros estão fazendo, pelo que é habitual na cultura, pelo que é habitual na sociedade, quando começamos a medir nossos pecados e nossas virtudes a partir do que as outras pessoas estão fazendo, podemos nos justificar de muitos erros e podemos perder a meta e o modelo. Nosso modelo cristão não é o que é de senso comum, nem o que é habitual de ser feito, nem o que a sociedade aceita. Nosso modelo cristão é Cristo, em sua medida, em sua estatura. Cristo é a régua de medida para as virtudes em nossa vida. É Cristo o nosso modelo, o nosso cerne, a nossa fortaleza. É para Ele que olhamos quando subimos esta escada, em cada um de seus degraus, em cada patamar, o nosso modelo é sempre Cristo. Mas como podemos começar uma caminhada de vida espiritual? Começar uma caminhada que tem como destino configurar-nos a Cristo e entrarmos no céu. Eu não disse que antes de sermos gerados, Deus já nos quis e já tinha uma santa vontade? Deus não erra no que realiza e toda a sua obra é muito boa.
O primeiro passo para entendermos esta vontade divina está justamente em nossa natureza humana. Natureza humana que é assumida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. É assumida pelo Verbo de Deus que se faz homem, que assume em tudo a nossa natureza, que assume a nossa vida. E ao assumir a nossa carne, a nossa humanidade, a santifica. É dentro da natureza, da lei natural, da ordem natural, da harmonia do cosmos, daquilo que Deus criou, que está o primeiro passo, o primeiro patamar, o primeiro degrau dessa escada para o céu. Deus nos criou pessoas humanas, pessoas destinadas à vida humana. Entender a humanidade não como a fatalidade do pecado, porque esse não faz parte, é um intrometido na vida humana. Deus nos criou sem pecado. E este é o testemunho que nos dá na Virgem Maria, criada, gerada, imaculada Conceição. A humanidade perfeita, na sua natureza criada por Deus, tem na Virgem Maria uma realidade que testemunha o poder de Deus. Ela é a segunda Eva. Ela, criada sem pecado original. Olhemos para a nossa natureza. Vejamos como é bom ser humano. A beleza da humanidade criada por Deus, imagem e semelhança de Deus. E quando nos harmonizamos com nossa humanidade, quando entendemos que não somos anjos, nem outra criatura, mas somos seres humanos. E dentro desta nossa humanidade estão todas as qualidades, todas as potencialidades, todo o necessário para a nossa santificação e identificação com o Cristo, Deus e homem verdadeiro. Dentro de nossa humanidade, de nossa natureza, Deus nos criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. A masculinidade e a feminilidade. Esses dois princípios, essa bipartição da pessoa humana, que ou é homem ou é mulher, e harmonizar-se e entender dentro do sexo que Deus nos deu aquilo que é necessário para a nossa salvação. Na confusão que o mundo vive hoje, numa confusão do pluralismo, hoje vemos esta abominação que chamam de ideologia de gênero, tentando fazer as pessoas acharem que a sua sexualidade é uma questão de conceito intimista, subjetivo, negando a objetividade do ser humano, homem ou mulher. Nós cristãos precisamos voltar a este primeiro patamar da nossa condição de criados à imagem e semelhança de Deus e dotados de uma sexualidade. É bom ser homem e deve ser bom ser mulher. É bom termos uma identidade sexual que é de acordo com a nossa natureza criada, gerada, nascida. Isto é uma realidade objetiva. Harmonizar-se com a obra de Deus, com a criação de Deus, é o primeiro passo para se subir numa escada que nos leva à companhia divina, à vida divina, ao céu. Um testemunho de um fiel cristão
que identifica na sua sexualidade, na sua masculinidade, na sua feminilidade, os talentos, as dádivas, o dom de Deus para a santificação. Santa Teresa Benedita da Cruz, que a fenomenologia chama pelo seu nome de Edith Stein, tem alguns escritos muito bonitos dentro desta linha filosófica de fenomenologia, aonde trata do masculino e do feminino. Mostra que Deus criou a pessoa humana dentro de sua sexualidade masculina ou feminina com qualidades distintas, mas voltadas à caridade, ao bem comum. Só se pode ter uma vida espiritual reta se entender-se ser humano, homem ou mulher. E a partir desta realidade, reconhecer a bondade, o amor de Deus, e encher-se da alegria por ser filho de Deus. Quando subimos um pouco mais no degrau de nossa vida espiritual, vamos descobrir que, sendo homem e sendo mulher, sendo pessoa humana, Deus também nos dá capacidades próprias para o nosso estado de vida. A gratidão diante do crescer, do amadurecer, a gratidão diante da infância, da adolescência, da juventude, a gratidão aos pais, nos leva a fazermos uma nova indagação. Como Deus quer que eu viva esta vida cristã que recebi no meu batismo? Que escolha eu faço para seguir Cristo, não só ocasionalmente, mas com toda a minha vida? E aí podemos chegar às perguntas que Santa Teresinha faz ao Senhor. Senhor, qual o meu lugar na igreja? Que eu seja o amor. A primeira vocação que temos como cristãos é a santidade. E ela nos é dada pelo batismo. Viver intensamente a realidade de batizado, de filho de Deus. E vivendo esta realidade, as promessas batismais, o dom do sacramento do Cristo, a próxima pergunta é como vivê-lo de uma forma específica. A vontade de Deus se manifesta por um modo de vida. E na igreja, este modo de vida é chamado de estado. Seja solteiro, seja casado, seja religioso, monge, frade, seja pelo sacerdócio, o estado específico de vida. Pode parecer um pouco óbvio que se tem que fazer uma escolha na vida, mas é uma escolha pela santidade. É uma escolha, antes de tudo, para se subir nesta escada, para seguir a vontade de Deus e aprofundá-la e avançar nela. Não se pode escolher um estado de vida por conveniência. Existe uma vontade de Deus e a nossa parte é descobri-la. Muito mais do que me é útil, do que me vai fazer bem, é o que Deus quer para mim. Como Deus quer que eu empenhe os dias que me dá a graça de viver sobre a face da terra.
se escolhe uma vocação específica, um estado de vida, para prosseguir na santidade, não por comodidade. Discernir entre eles a vocação à paternidade, à maternidade, a vocação à consagração total pela pobreza, castidade e obediência, a vocação a configurar-se a Cristo, sumo e eterno sacerdote, oferecendo cada dia sacrifícios e súplicas, implorando a misericórdia de Deus. Deus tem os talentos para cada uma dessas vocações. É preciso saber discerni-los. E não é uma pergunta que se possa passar na vida espiritual sem responder. Não é possível passar muito tempo dizendo estou pensando, estou pensando. É preciso tomar uma decisão, reconhecer esta vontade e segui-la com um amor irrevogável e absoluto. Não se pode assumir o estado de vida pela metade. É preciso assumi-lo inteiramente. Quando se escolhe, por exemplo, o matrimônio, quando se reconhece a vontade de Deus no matrimônio, esta vocação precisa de cúmplice. É preciso fazer o caminho do matrimônio. E o caminho do matrimônio se faz, antes de tudo, pedindo a Deus que coloque a pessoa certa para compartilhar o mesmo matrimônio. A pessoa certa para viver este sacramento. E o matrimônio é sacramento. Um sacramento irrevogável, indissolúvel. Comunhão íntima de vida e de amor. É isto que a Igreja vai entender por sacramento do matrimônio. Estabelecer uma comunhão íntima de vida e de amor. Intimidade exige conhecimento. Ninguém é íntimo daquele que não conhece. Conhecimento exige diálogo, partilha, abertura, objetivo comum, afeto comum, projeto de vida comum. Tem uma palavra que é absolutamente significativa para isso. Nós. O matrimônio é a vocação do nós. Nós do casal, nós da família. O eu, o individual, o interesse pessoal, gentilmente desiste dos seus direitos em prol de um bem muito maior. O nós do matrimônio. Aí nasce a comunhão. Se alguns casamentos hoje passam por tantos problemas, é porque tem eu de mais e nós de menos. Esse nós precisa ser construído desde antes do namoro, desde quando se reza a Deus que traga na sua divina providência a pessoa certa para constituir esta comunhão. Amar antes de conhecer e conhecendo, perseverar amando. Quando dois jovens decidem fazer primeiro um caminho de oração para se decidir se entrarão no namoro ou não, são sábios. Uma coisa é a amizade, outra coisa é a afinidade, outra bem diferente é o amor de um homem e de uma mulher. Discernindo sobre suas capacidades de doação recíproca. Essa é a maior pergunta que se deve fazer
neste caminho de discernimento de namoro, sou capaz de renunciar às minhas vontades pelo bem desta menina? Sou capaz de renunciar ao meu querer, aos meus projetos? Somos capazes de contribuir um com o outro na santificação? Se a resposta é não, não se deve perder tempo. Só porque a beleza física atrai, só por causa de uma boa convivência. O matrimônio se faz como doação e é preciso ter capacidade para construírem juntos esta unidade, doando-se um ao outro. Se a resposta é o contrário, sim, consigo renunciar às minhas vontades, não por uma paixão boba e não pelo encanto da beleza, pois, já diz a Sagrada Escritura, esta é passageira. O matrimônio, o amor não é passageiro. Daí se passa ao caminho do namoro. Namoro que não é casamento. Existem realidades próprias do casamento, existem realidades próprias do namoro. O namoro é um caminho mais exigente ainda que aquela preparação de oração. Não dispensa a oração e não dispensa a indagação da capacidade de doação. Mas agora, já como compromisso certo, já como uma responsabilidade um para com o outro. E a pergunta é aprofundar o conhecimento mútuo, a capacidade de comunhão mútua. Se ele prossegue bem, e só pode prosseguir castamente, é na castidade que se conhece a pessoa com quem se faz o caminho de namoro. A excitação, o sexo pré-matrimonial, faz como que uma anestesia que impedem as pessoas de se conhecerem. Isto é radical entre um cristão e um mundano. Os mundanos estão interessados naquilo que seus corpos podem oferecer para eles. O mundano está interessado no prazer de hoje sem se preocupar com amanhã. E daí vem todas as consequências. Aborto, anticoncepcionais, toda esta porcaria do mundo. Um cristão não precisa se preocupar com aborto, com anticoncepcionais e com as porcarias do mundo. Porque só existe um caminho, a castidade. A castidade para conhecer o outro, na busca de construir uma comunhão. Se o caminho de namoro se faz casto, orante, em doação, ele amadurece na hora oportuna para o noivado. Noivado também não é casamento. Noivado é proposta reta, certa e já com data prevista para desabrochar no matrimônio. No noivado se toma as decisões finais e absolutas. Já se tem um projeto de vida e já se caminha para ele. Não é bom que o noivado seja um tempo sem data, sem perspectiva, porque pode faltar na caridade, cansando, desanimando e entristecendo as partes. É bom que o noivado já tenha uma esperança clara e objetiva de matrimônio. O matrimônio inicia-se com uma celebração sacramental, ou melhor, com um sacramento. Inicia-se com a celebração do sacramento que inaugura uma vida sacramental. Estar casado é viver um sacramento. Comunhão íntima, de vida e de amor. Agora sim, quando são uma só carne, uma só vontade, um só querer, o Espírito Santo é convocado, é invocado,
é infuso sobre os dois. Já o foi pelo batismo, agora se faz na união conjugal, para desejarem e quererem a mesma coisa e rezarem na mesma intenção a Deus o Pai. O que 2 ou 3 pedirem em meu nome, o Pai vos concederá. São 2, o casal, são 3, o Espírito Santo no meio deles, que rogam ao Pai na mesma vontade, no mesmo querer. Isto é comunhão íntima, de vida e de amor. Esta intimidade agora, dentro de uma sexualidade santificada pelo sacramento do matrimônio, aberta à vida, faz com que a relação sexual tenha sua realidade própria e edificante dentro do matrimônio. O único sacramento, o único estado de vida que permite a realização do ato conjugal, aonde o sexo entre o homem e a mulher tem o seu lugar, aberto à vida, à doação, à fecundidade da família. Dentro desta realidade, não se pode fazer uso de coisas artificiais, falsas e mentirosas. Dentro do matrimônio também não se usam anticoncepcionais, não se faz castração masculina ou feminina, nem se usa coisas abomináveis e abortivas como DIU ou pílula do dia seguinte. Estas coisas não pertencem a nós cristãos. Estas coisas são invenções do mundo e são pecados dos mundanos, mas não devem entrar num casamento cristão. O casamento cristão volta àquela realidade da natureza. Volta ao ciclo da natureza criado por Deus. Harmoniza-se com a sua natureza, masculina e feminina. E aqui a divina providência tem no ciclo da esposa uma regra de vida para o casal. É o ciclo menstrual da esposa, o seu ciclo de fecundidade, que faz com que o casal disponha sua vida afetiva. Como a terra tem os seus ciclos de primavera, de verão, de outono e de inverno. O casal também deve assumir nesta dinâmica da natureza, regida pelo ciclo de fecundidade da esposa, a sua vida afetiva. A continência que guardaram no namoro e no noivado deve agora fortalecê-los para os dias de abstinência. A intimidade que conquistaram em uma única vontade deve agora movê-los à doação recíproca no ato conjugal, com liberdade, generosidade, gentileza e comunhão. É o ápice de uma vida de comunhão. Não é um ato isolado. É um ápice de carinho, de pertença, daquele que reconhece no corpo do outro, no corpo da esposa, no corpo do marido, a extensão de sua própria carne e de sua caridade. Este é o método cristão de se viver o matrimônio. Na Familiares Consórcio, Santo Padre João Paulo II estabelece um conceito chamado paternidade responsável. Um casal deve estar aberto à vida, senão não é casal cristão. Faz parte do matrimônio. Lembram das perguntas? Viestes a esta igreja para oferecer-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Responderam que sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Responderam que sim. Estais dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Também responderam que sim. Não podem mentir para Deus. O matrimônio cristão é aberto à vida. E um casal que, por sua própria escolha,
não por suas circunstâncias fisiológicas, mas por sua própria escolha, decide não ter filhos, não é um casal cristão e nem é casado. É parte do matrimônio a fecundidade, paternidade responsável. Essa paternidade diz que se deve ter quantos filhos se possa educar, criar, sem pensar em muito luxo, muita vaidade, mas em caridade. Se pode, sim, usar-se do ciclo natural para planejar, de acordo com as possibilidades humanas e sempre resguardando a providência divina, a oportunidade do nascimento dos filhos. Não se pode retardar por motivos egoístas, mas por real necessidade. O ciclo é o único caminho para o planejamento familiar responsável. E isso se expressa em um casal que tem uma comunhão íntima de vida e de amor. O marido é tudo para a esposa e a esposa é tudo para o marido. Os filhos são frutos do seu amor. Não pode a mãe abandonar o marido, o amor ao marido, a atenção ao marido e colocar o filho em primeiro plano. Nem o pai fazer isto. Os filhos crescerão saudáveis e felizes quando o marido for tudo para a esposa e a esposa for tudo para o marido. E da caridade dos dois verte o amor recíproco para com os filhos. Eu brinco com os casais que fazem direção espiritual comigo. No dia em que vocês casarem, ou que o último filho encontrar a sua própria vocação e deixar a casa paterna, porque tem que deixar, casa paterna não é lugar para se viver sempre, é preciso ter um estado de vida, é preciso amadurecer e escolher a vontade e reconhecer a vontade que Deus tem para a vida. A primeira coisa que vocês devem dizer, a hora que casaram o último filho, ou ordenaram, levaram para a ordenação o filho, ou levaram para a profissão dos votos, ou ele decidiu ser um leigo celibatário e empenhar-se na vida da igreja e tomar a própria vida, a primeira coisa que devem dizer é um olhar para o outro e dizer: amor, enfim sós, cumprimos a nossa missão e agora podemos viver a plenitude do nosso matrimônio. Que Deus conceda a todos os casais cristãos de verdade a graça de terem esta comunhão íntima de vida e de amor, com a liberdade e a santidade que ela traz. Outro estado de vida que nos indaga é a consagração religiosa. A consagração religiosa não é assumir uma causa social, nem uma causa partidária. A consagração religiosa não pode estar motivada pelas obras de caridade que o Instituto faz ou pelas ideologias que o Instituto defende. A consagração religiosa é, antes de tudo, aquilo que se expressa pelos próprios votos: pobreza, castidade e obediência. É identificar-se a Cristo, identificar-se com Cristo, obediente ao Pai, pobre e casto. Consagrar a virgindade como testemunho do reino dos céus. Isto está acima de todos os carismas de institutos, está acima de qualquer forma específica de estatuto de instituto. É ser religioso. Depois, no modo de viver isto, no modo de viver esta realidade primordial, se vai optar pela vida contemplativa, dentro do mosteiro, no Carmelo, ou se vai optar por uma vida mais apostólica, em congregações
que tem atividades em hospitais, em creches, em missões. Aí sim um carisma desabrocha segundo capacidades que Deus concede à pessoa. Mas acima de tudo está a realidade destes 3 votos. Identificar-se a Cristo, virgem, pobre e obediente. Não se pode fazer pela metade, nem por um período egoísta, mas com toda a vida, com toda a intensidade. É um estado próprio de vida, de doação absoluta. E temos tantos santos como exemplo disso. Temos tantos santos que na vida religiosa, na vivência destes votos, amaram tanto a Deus, que amaram até o Deus no próximo. O estado de vida sacerdotal tem o seu fundamento no altar. De fato, o Senhor estabeleceu na nova e eterna aliança, no seu sacramento de cruz, na sua morte de cruz, no sacramento da vida nova, da vida eterna, da vida nova, um método para o celebrarmos, uma realidade que o prefigurava e que agora o realiza no pão e no vinho oferecidos sobre o altar, que se tornam o seu corpo e o seu sangue, imolado na cruz, derramado na cruz. A Eucaristia e o sacerdócio cristão nascem juntos, no mesmo momento. Ele confere aos seus apóstolos, naquela ceia, a realidade do sacerdócio que ele mesmo preside na cruz. Os apóstolos são os primeiros sacerdotes e é deles que vem o sacerdócio. É na Eucaristia, no culto divino, que está o coração do sacerdócio. Como a Eucaristia é o ápice e a fonte da vida da Igreja, também o padre deve trazer ao altar toda a vida de sua paróquia, toda a vida do rebanho que lhe é confiado, e deve alimentar o rebanho com o fruto do altar, com a graça do altar, com o Cristo, que se doa ao Pai em sacrifício de cruz sobre o altar. Todos os outros aspectos da missa e todas as outras realidades do apostolado de um sacerdote estão em função da Eucaristia. É ela que alimenta e é para ela que caminha, como centro. Assim, a vida do sacerdote deve ser uma vida eucarística, de adoração a Cristo e de celebração digna daquilo que não pertence a ele, mas à Igreja, daquilo que não é sua vontade, mas o magistério da Igreja, perene e irrevogável. O padre tem que ser obediente à liturgia e não inventor da liturgia. Tem que ser servo fiel, tentando cada dia mais tornar-se atento e devoto no rito, na celebração, no mistério, que não pertence a ele como pessoa, mas pertence ao sacerdócio. Estes, caríssimos irmãos, é um degrau difícil, mas fundamental, solo firme para se subir ao céu. A nossa natureza humana, a nossa sexualidade, no masculino e no feminino, e o nosso estado de vida. Os degraus que se seguem daqui para cima distinguem-se em cada estado de vida. Há coisas que são virtuosas para um religioso e são pecado para um casado.
Há coisas que são fundamentais para um sacerdote e não são tão fundamentais para um religioso ou para um casado. A escada tem, sim, nuances distintas segundo o estado de vida que nós tomamos. São Francisco de Sales, ao escrever sua obra sobre a vida espiritual, deixa isto muito claro. Precisamos seguir a Cristo, sim, de acordo com a natureza que Ele nos deu, de acordo com o estado de vida que Ele nos revelou para seguir. O nosso modelo é Cristo. Não nos confundamos com o que os outros estão fazendo ou aceitando, mas seguimos Cristo na radicalidade, segundo o estado de vida que Ele mesmo, em sua divina providência, nos concedeu. Peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, obediente em tudo ao Pai, que nos conceda a sabedoria de discernir entre todas as coisas para nos configurarmos ao seu Filho. E nele, nosso modelo, nossa salvação, entrarmos no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.